Obrigado, Joyce. Olha, bem-vindos e bem-vindas a todos sobre esse encontro, né, do mercado de seguros. A gente vai falar um pouquinho de saúde e um pouquinho mais de seguros. E quem vai conduzir esse encontro é o professor Sami Razan e o professor Fábio Bortolotti. O professor Sami tem basicamente, atualmente é CEO e consultor. E, basicamente, ele é especialista em estratégia, inovação, gestão e marketing. Passou por mais de várias empresas, como a Porto, e a Sura, a Sompo, a Marítima, mas conhece como ninguém o mercado seguro. E o Fábio Bortolotto também, os dois são professores da FIA, são ilustrados, e o professor Fábio atualmente tem mais de 20 anos de experiência, passou também hoje atualmente é CEO, né? Passou por várias empresas como a Porto, a Bradesco, a Miguel Saúde, e vocês estão em boas mãos, e nesse encontro vocês conhecerão as principais tendências do mercado segurador e de saúde. Basicamente, o mercado está mudando mais digital do que papel. Não tem mais apólice, não tem, é tudo digital. A gente primeiramente conversava que uma caderneta de poupança era uma caderneta que ia no banco, o banco carimbava. Hoje é uma linha do computador. A pólice de seguro é uma linha só. Então, a gente não recebe mais as informações detalhadas. E os dois palestrantes terão uma hora o Fábio vai fazer contraponto ao que o Sam dizer, e vocês aproveitem melhor esse momento e esse encontro que todos estamos aqui presentes. Obrigado. Obrigada, professor Luporini. Então, a gente vai passar agora para o professor Sami e para o Fábio, para daí fazerem todo o evento, né, todo o encontro. Esperamos que todos gostem. Comentei no começo, vou só falar rapidinho. No final, a gente vai colocar uma avaliação no chat para vocês preencherem, depois receberem o certificado, e vai ter um sorteio no final. Então, quem acompanhar aí todo o encontro, no final a gente vai fazer um sorteio para vocês. Professor Sami, fica à vontade. Obrigado, professor Luporini. Tá? Bom, boa noite a todos e a todas. É uma grande honra estar aqui com vocês nessa noite. Queria agradecer a toda a equipe da FIA, professor Luporini, Joyce e equipe pelo convite. É sempre bom bom e desafiador falar de inovação no mercado de seguros, né? O mercado de seguros, como o professor Luporini bem falou, é um mercado muito tradicional, um mercado antigo, mas que tem uma natureza tradicional, conservadora, né? A própria gestão de risco, ela tem talvez essa tendência, essa natureza mais conservadora, né? Já que eu estou tratando de riscos, né, em si. Mas, apesar disso, a gente tem visto muita inovação nesse mercado de seguros, é isso que a gente vai falar hoje à noite. O que está acontecendo em termos de inovação, quais são as principais tendências, como é que as seguradoras estão usando as principais tecnologias emergentes, como a própria IA e a IA agêntica, né, os agentes de IA, enfim. Então, essa que é a ideia. Então, eu vou fazer uma apresentação aí de uns 40 a 50 minutos. A gente vai interagir. Eu estou aqui com o meu colega, professor Fábio, que hoje já foi segurador, né? Hoje é especialista em saúde. A gente também vai falar, vai bater um papo com o Fábio. E a gente, na sequência, abre para perguntas. Então, eu incentivo vocês a perguntarem, debaterem, que acho que isso que é o bacana, né,
dessa interação, essa discussão. Então, eu vou pedir para a Genaína, por gentileza, para já compartilhar o material e para a gente começar, né? Hoje eu sou consultor dessa área de inovação aberta, tenho atuado aí com grandes seguradoras, grandes grupos seguradores no Brasil e fora do Brasil, em transformação digital, nesse desafio, né, da inovação, né? Então, vai ser um grande prazer aí compartilhar aí um pouco da minha visão de mercado e fazer essa discussão com o colega Fábio. Bom, vamos lá, pessoal. Pode passar uma tela, por favor? Mais uma. Eu sempre gosto de começar essa discussão sobre inovação com essa reflexão do empresário, grande empreendedor britânico Richard Branson, né? Ele diz que cada história de sucesso é uma história de constante adaptação, revisão e mudança. Então, eu tenho certeza que nessa sala a gente tem muita história de sucesso e não existe sucesso, a premissa não existe sucesso sem adaptação. Então, o mercado tem que se adaptar, nós profissionais, sejamos consultores, sejamos colaboradores de empresas, de corporações, a gente precisa se adaptar e acho que esse é o papel de uma escola de renome como a FIA, né, que traz essas provocações e esse conhecimento, né? Então, cada história de sucesso é uma história de adaptação. Então, a gente parte da premissa que não existe sucesso sem essa adaptação prévia, né? Sem essa jornada de adaptação. E é isso que a gente vai trazer como provocação, como reflexão, nesses 50 minutos aí que a gente vai conversar, né? E é interessante a história a história desse empreendedor, o Richard Branson sempre atuou em indústrias com players muito tradicionais, né? Aviação, e ele sempre focou na experiência do cliente, né? Talvez o sucesso das empresas dele, como Virgin e outras, né? Porque ele, em vez de focar no produto, ele focou no cliente e focou na experiência do cliente, né? Então, seja vocês aqui, né? A gente não estou conseguindo ver todos os nomes, né? Mas seja seguradora, seja corretora ou prestador de serviço, a pergunta não é se o seu modelo vai mudar, mas é quem vai capturar mais valor nessa mudança, né? A gente vai falar muito sobre isso, né? Sobre quem ganha e quem perde com todas as mudanças que estão ocorrendo na indústria de seguros. Mais um, por favor. Pode passar um slide. Bom, então, a gente está falando que o jogo mudou, né? O mercado tem mudado, e eu trouxe aqui 3 forças que estão impulsionando essas mudanças no mercado de seguros, né? Eu tenho, de um lado, a tecnologia inovadora, que promove uma mudança de comportamento nas pessoas, nas famílias e nas empresas. E isso também gera novas necessidades e novos riscos. Então, eu tenho primeiro uma tecnologia inovadora, que vai provocar uma mudança de comportamento social, e a gente já está vendo isso aí não é novidade, isso aí não é futuro, isso aí já é passado, recente e futuro também. E essa mudança de comportamento social também gera novas necessidades e novos riscos. Então, como tecnologia inovadora, a gente tem hoje a IA. Hoje muita gente usa IA. Aqui em casa,
meus filhos, em idade escolar, já estão usando IA, né? Espero que do jeito certo, né? A gente está monitorando. E dados e APIs barateiam o que antes exigia escala, né? Hoje, com uma mínima estrutura de dados e com as APIs, eu consigo ganhar escala que antes eu precisava de 300 pessoas, 400 pessoas, porque os trabalhos eram manuais, né? A gente tem hoje todas as transações instantâneas, né? Eu costumo dar o exemplo da minha filha menor de 10 anos, que hoje faz uma transação financeira instantânea chamada Pix, né? Agora, pessoal, quando que uma criança de 10 anos, há 20 anos atrás ou há 10 anos atrás, fazia uma transação financeira, uma transferência bancária, que era o antigo TED, o antigo DOC, né? Eram transações mais complexas. Então, o mundo digital hoje, né, a tecnologia, simplificou esses processos, né? Então, caíram também as barreiras de entrada, e isso ficou muito mais intuitivo para o consumidor fazer esses tipos de transação, né? Então, a vantagem estrutural dos grandes players diminuiu em função disso, e a velocidade agora é o novo diferencial, né? O novo comportamento social, o cliente compara em segundos, ele exige resposta, porque ele está acostumado hoje com o Google, com o Pix, que é instantâneo, toda essa jornada digital, os bancos digitais, né? Então, a nossa régua de comparação hoje é com a experiência da Amazon, é com a experiência do iFood, é com a experiência de um Mercado Livre, onde ele compra com um clique e recebe o produto amanhã na casa dele, né? Se tiver algum problema, ele faz a troca, né? Então, a régua e o padrão o padrão de exigência do consumidor mudou. Então, os nossos competidores hoje são também essas empresas que têm essas, né, as big techs, né, a experiência Amazon. É isso que eu quero atingir na minha operação de seguros. Novas necessidades e riscos, né? Então, tudo isso gerou o risco cibernético, o risco de interrupção da nuvem. Hoje, grandes empresas, bancos, aeroportos, indústrias, setor industrial, setor agrícola, dependem hoje de cadeias de sistemas, dependem da nuvem, né, do cloud, né? O que acontece se eu tenho uma interrupção do provedor dessa nuvem? Eu fecho um aeroporto por algumas horas, eu fecho um sistema chamado Pix, eu fecho, né? Então, a sociedade hiperconectada começa a conviver com esses novos riscos, né? Além disso, eu tenho riscos climáticos, o risco e o desafio da mobilidade urbana, né? Todo o tema da longevidade. Então, cada risco novo redesenha um produto, vai redesenhar a subscrição de risco, a própria distribuição em si e a prestação de serviço, né? Então, o que eu quero também colocar aqui, que a inovação, ela deixou de ser um projeto da área de inovação, né? Hoje ela virou uma condição de sobrevivência do modelo de negócio, de todos os negócios, né? De todos os produtos. Mais um? Pode passar o slide. Onde o valor está migrando na cadeia, né? O produto hoje em dia, pessoal, é commodity, né? Então, a maioria dos produtos hoje ofertados pela seguradora, seja seguro auto, seja seguro vida, seja seguro residencial, seguros empresariais para pequenas e médias empresas, o próprio seguro saúde,
né, eles tendem a ser convergentes e muito similares, né? O prêmio econômico está cada vez mais indo para a experiência do cliente, né? Dados e serviços, né? Então, quem trata dados, quem estrutura dados de uma forma mais eficiente a partir de agora, vai acabar capturando mais valor, né? E isso vai gerar uma melhor experiência. Então, o produto, usualmente no mercado de seguros, era muito padronizado e eu tinha apólices anuais. Para onde que isso está indo? Para um conceito de proteção contextual, né? É, que, que vem muito forte com o que a gente chama de embedded insurance, né? O seguro embutido, o seguro embarcado, tem várias traduções para embedded insurance, né? E você faz a oferta da proteção do seguro de acordo com um contexto específico daquele cliente, né? Por uma viagem, por por uma entrega, por uma rota, por um risco específico, enfim. Então, proteção contextual sob demanda e mais personalizada, né? Então, essa história o que a gente chama, né? Em inglês tem uma expressão que eu gosto muito, que é one size fits all, né? One size fits all quer dizer que é um tamanho único para todo, um tamanho único para todos, né? É como se eu tivesse na minha loja só sapato tamanho 42 e todo mundo tem que usar o 42, né? É a padronização, né? Então a gente está migrando para uma oferta mais personalizada. As margens concentradas na subscrição e no float financeiro, né? Durante anos as seguradoras dependiam de receita financeira para compor o seu lucro, né? Hoje, receita recorrente em serviços, prevenção de riscos também e assistência, né? E uma menor dependência desse float financeiro também. A distribuição era vista como custo de aquisição, né? Seja canal bancário, seja o canal corretor, seja um canal de venda direta, ou seja, você tinha esse modelo mental da distribuição como hoje a distribuição ela tem que ser vista como plataforma de relacionamento e plataforma de dados, né? Porque na distribuição eu tenho geração de dados que podem transformar, né, que através da ciência de dados avançada, eu consigo transformar esses dados em inteligência para tomada de decisão, né? Sinistro como centro de custo, né? Quando que o sinistro tem que ser visto e já está sendo visto, né, por muitas seguradoras, muitos corretores principalmente, como momento da verdade e motor de retenção, né? A hora da verdade é a hora da minha entrega, né? A hora que eu vou entregar o que foi prometido, que é justamente o sinistro, né? E tem que ser visto também como um motor de retenção. Quem fica só no elo que comoditiza vai brigar por margem, né? Se eu ficar tratando só produto e tal, eu vou acabar entrando em guerra de preço, vou brigar por margem, roubar monte, etc. e tal. Quem sobe na cadeia de valor, oferecendo uma experiência diferenciada para o cliente, enfim, a briga vai ser diferente, né? Vai ser pelo cliente. Mais um, por favor, mais um slide. Aí eu tenho também os players não tradicionais, né? Os novos entrantes na indústria de seguros, né? Players que não eram tradicionais, que de uma forma ou de outra
acabam fazendo uma certa concorrência, né, com os players tradicionais, né? Então, quem são esses players não tradicionais que estão ficando cada vez mais relevantes na nossa indústria? As insurtechs, que são empresas que já são digitalmente nativas, são empresas que já nascem no mundo digital, são empresas que são direcionadas por tecnologia, geralmente trazem alguma inovação na cadeia de valor dos seguros, têm oferecido uma experiência diferenciada e elevam a régua da experiência de todo o mercado, né? Outro player não tradicional, cada vez mais relevante, é o varejo e as big techs, né? Através do embedded insurance, seguro embutido na compra, né? Aí eu estou falando de marketplaces como a Amazon, como o Mercado Livre, estou falando plataformas de e-commerce, eu estou falando de agências de viagem online, eu estou falando de companhias aéreas, né, que embutem o seguro viagem no checkout da compra da passagem aérea, né? E é uma proteção distribuída sem uma intermediação tradicional, né? O embedded insurance, o conceito é eu aproveitar a jornada de compra de um outro produto ou serviço para ofertar um seguro no checkout, né? Sem eu interromper a jornada de compra do produto principal. Então, se eu estou comprando uma passagem aérea no site da companhia aérea, eu vou fazer todo o meu cadastro, vou cadastrar meu cartão, os dados da minha viagem, os meus dados cadastrais, e no checkout vai vir uma oferta de seguro viagem. Eu dou um clique, com um clique só, eu já emito um bilhete de seguro, uma apólice de seguro viagem, com apenas sem ter que cadastrar meus dados, minhas viagens, tudo. Então, esse é o conceito do embedded, né? Outro player, né? Talvez os bancos já são players tradicionais, porque o Bank Assurance já não é novo no Brasil, obviamente. O Brasil é um case de sucesso para o Bank Assurance, mas eu estou falando muito mais das fintechs. Então, hoje, todas as fintechs relevantes no Brasil vendem seguro, né? E de uma forma expressiva. Então, o Nubank é um player importante nos seguros, o C6 é um player importante, o Banco Inter também é um player importante nos seguros, né? Eu tenho também as plataformas, né? E todo o ecossistema de serviços, né? Assistência, saúde, mobilidade, proteção, convergindo em plataformas. Então, a gente vai ter cada vez mais o conceito de plataformas, né? De ecossistemas, né? Oferecendo seguros, né? Então, isso tudo faz parte aí das tendências, né? Os incumbentes, né, os players tradicionais, têm capital, têm licença e têm confiança, são marcas fortes, marcas tradicionais, né? Os entrantes, esses novos entrantes, têm o que talvez os incumbentes não tenham, né? Que é velocidade, né? Por serem empresas digitalmente nativas, né? São empresas mais ágeis, né? Tem velocidade e oferecem uma experiência diferenciada, né? Quem combinar os dois, né, vai ter mais chance de vender, né? Quer dizer, quando eu combino velocidade e experiência com a confiança, né, com toda a gestão de dados, vai ter essa vantagem. Mais um slide. Bom, os nossos clientes mudaram e não vai voltar, né? Aquele cliente antigo, né? Eu comecei em seguros há 30 anos atrás, né? Naquela época,
há 30 anos atrás, a gente tinha o que os economistas chamam de assimetria de informação. A gente tinha muito mais assimetria de informação, porque um dos lados da equação, que era o consumidor, não tinha nenhuma informação sobre seguros. Não tinha know-how de contratação de seguros, não sabia direito o que era uma franquia, o que era uma pólice, uma renovação, e o risco, né? Não conhecia muito a questão do risco em si, né? Essa assimetria de informação ela tem diminuído e muito. Por quê? Porque hoje o consumidor moderno tem muita informação disponível na palma da mão. Ele tem a internet, ele tem as redes sociais, ele tem o Google, ele tem hoje as IAs generativas, onde ele faz uma pergunta e logo tem uma resposta bastante assertiva, né? Ele pode nas redes sociais, ele pode validar a experiência daquela marca, daquela seguradora com outros consumidores, né? Existe hoje o Reclame Aqui, né? Que é um site que divulga, né? A reclamações e como que as empresas reagem a essas reclamações dos seus consumidores usuais, né? Então, o consumidor hoje tem muito mais informação na palma da mão, né? O consumidor antigo, ele era muito direcionado a preço. Hoje, o novo consumidor, ele paga pelo valor total percebido, né? Lógico que na equação do valor, o preço é um componente importante, mas ele não é o único componente dentro dessa equação do valor. Então, se ele perceber que aquela marca oferece uma experiência melhor, que aquela oferta tem mais valor percebido, ele paga por isso. A gente sabe isso através de pesquisas, enfim. Acredita nas marcas, hoje ele espera transparência, né? Não tem mais espaço para aquelas letras miúdas, enfim, ele espera transparência. Compra produtos genéricos, hoje ele é motivado pela experiência. Isso é tudo, experiência é o sentimento. Como que você se sentiu com aquela experiência de compra, com aquela contratação daquele seguro, com aquele sinistro que você avisou, reclamou, com aquele pós-venda, com o acionamento de uma assistência, né? É o sentimento foi uma coisa simples, foi uma coisa fluida, foi uma coisa conveniente. Foi conveniente ou foi ao contrário? Foi uma coisa difícil? Foi uma coisa burocrática? Foi uma coisa complexa? Eu não achava onde ligar. Eu ligava, me mandava para um outro lugar. Enfim, isso é experiência. Antes o consumidor era conectado em horário comercial. Hoje ele é conectado 24/7. Ele é o que a gente chama em marketing de omnicanal, né? Ele está conectado 24/7, ele está no Instagram, ele está no TikTok, ele está no LinkedIn, ele está em todas as redes sociais, e você, em tese, deveria atendê-lo, né, dentro desse conceito de omnicanalidade. Ele era mais passivo porque ele não tinha tanta informação na mão. Hoje ele é muito mais empoderado, né? Ele é mais proativo, ele toma iniciativa. E talvez um fato também importante é que antes ele dependia muito mais do intermediário. Isso em qualquer indústria, né? Inclusive no mercado de seguros, né? Hoje essa dependência do intermediário ela diminuiu. Por quê? Porque as seguradoras têm canais de contato, têm pontos de contato, as seguradoras têm chat, têm atendimento 24 horas por WhatsApp, tem telefone, tem todos os tipos de canal, né? Então, hoje o consumidor novo ele é mais proativo, ele é mais empoderado, ele explora, ele compara, ele pesquisa, né? Mesmo antes de iniciar a jornada com um corretor, por exemplo. A gente sabe, através de pesquisas,
que hoje a jornada, por exemplo, de uma contratação de um seguro novo, né, de seguro de automóvel, muitas vezes começa online e termina no modelo tradicional falando com um corretor, né? Então, aquele consumidor, ele começa a testar, começa a cotar, ele recebe algumas cotações, fica com algumas dúvidas e tal, e acaba convertendo a contratação com um corretor falando no telefone ou presencialmente com o corretor, né? Então, essa aí é um pouquinho da evolução, né, do nosso consumidor, cada vez mais digital, cada vez mais conectado. Mais um, por favor. Aí, talvez agora essa parte 2 é a parte mais importante da minha apresentação, né? Que a gente vai falar um pouco da transformação da cadeia de valor do mercado de seguros ou da indústria de seguros, né? Dos ecossistemas, dos modelos de negócio e das tecnologias que estão redesenhando o nosso setor de seguros, né? Então, vamos lá, transformação na cadeia de valor. Quando eu comecei no mercado de seguros, há 30 anos atrás, e isso também era parecido há 20 anos atrás, né? A cadeia de valor do mercado de seguros era o que a gente chama de uma cadeia linear, né? Todos os players e agentes dessa cadeia tinham seu papel muito bem definido, né? Então, o corretor, eu tinha lá, era basicamente um trinômio, né? Eu tinha lá as seguradoras, o corretor de seguros e o consumidor, né? E aí o papel do corretor era cotar para o seu cliente, emitir e renovar. Então, era um trinômio, né? Ele cotava, depois emitia, e depois, daqui a um ano, ele ia procurar o cliente para fazer a renovação. Então, eu brinco que era um trinômio: cotar, emitir e renovar. Esse era basicamente o papel dos corretores, lógico, com algumas exceções, mas eu estou aqui generalizando, né? Os canais eram basicamente presenciais e telefônicos, né? A gente fazia todas as transações presencialmente ou por telefone, tudo era, como o professor Luporini comentou, papel, né? Eu sou do tempo que a gente levava a proposta física para a sucursal da seguradora fazer um protocolo físico, né? Levava o cheque, ia na casa do cliente buscar os cheques do seguro para pagar o seguro e levava para as seguradoras e tinha um protocolozinho lá dos cheques, né? E tal, né? Eu tinha a seguradora e a resseguradora, a SUSEP, né? Enfim, e tinha lá o Banca Seguros, né? O Bank Assurance, que era um canal que crescia também. Hoje, né? Eu tenho um elo, né, muito mais amplo, muito mais complexo, né? Eu tenho uma rede, na verdade, né? Eu deixo de ter uma cadeia linear e passo a ter uma rede, né, de APIs, plataformas, um conceito, um modelo de negócio novo que eu vou falar já já, que é o Open Insurance, que é derivado do Open Finance, né? Eu tenho o Embedded Insurance, que são as redes varejistas. Qualquer, qualquer entidade que tem uma base de clientes hoje pode fazer uma oferta de seguros através do seguro embutido, né? As fintechs, eu tenho a IA, eu tenho a ciência de dados avançada, né? O Analytics, fazendo análise preditiva, fazendo nanosegmentação, fazendo segmentação,
Eu tenho seguros paramétricos, seguros sob demanda, né, o tal do liga-desliga. Eu tenho o sandbox regulatório, que é o órgão regulador, né, suavizando requerimento de capital, suavizando a regulamentação para novos empreendedores testarem um produto, testarem um novo modelo de negócio que traga inovação para o consumidor final. Esse é o sandbox da SUSEP, né? A SUSEP suaviza os requerimentos de capital regulatório para que esse empreendedor possa testar o modelo novo, né? Obviamente, por um período de tempo reduzido, né? O omnicanais, né? Eu tenho hoje o WhatsApp como canal preferido do consumidor brasileiro, aplicativos, né? Hoje todas as seguradoras, todas as prestadoras têm aplicativos para você acionar serviços, acionar assistência, avisar um sinistro, né? Tirar dúvidas, baixar uma segunda via da pólice, baixar a segunda via, a terceira via de boleto, mudar isso, mudar aquilo, enfim, tem todo esse contexto. Então, a gente deixa de ter aquele trinômio, né? Que eu tinha no ecossistema antigo, né, que era muito mais parecido, né, com uma cadeia linear, né, e passo a ter uma cadeia em rede, né. Agora, o importante aqui, né, e por que eu acho que isso é importante, que acho que o principal hoje nós, profissionais do mercado de seguros, seja um colaborador de seguradora, seja um corretor de seguros, seja um prestador de serviços, a gente tem que estar confortável em transitar nesse novo ecossistema, né? Ninguém é capaz hoje em dia de vencer sozinho nesse novo ecossistema ampliado, né? O nome do jogo hoje são as alianças, as parcerias, as alianças estratégicas, né? Eu preciso reinventar o meu sistema operativo fazendo parcerias com insurtechs, com fintechs, né? Com empresas que desenvolvem APIs de seguros, né? Com plataformas de saúde, com plataformas de viagem, enfim, com o próprio Open Insurance, né? O Open Finance, a gente está vendo bastante adesão do consumidor no Open Banking, no Open Finance, né? O Open Insurance está um pouco mais atrasado, né, em termos de agenda de implantação, mas ele em algum momento, lá para 2027, ele já vai estar funcional, né? Então, vai ser, não tenho dúvida que vai ser um canal relevante em algum momento do futuro próximo, né? Então, eu preciso reinventar o meu sistema operativo, né? Pensando nesse consumidor super conectado, que tem visão omnicanal, né? E tá com todas essas e ter essas parcerias, né? Essas alianças aí com startups, insurtechs, fintechs, enfim, empresas de ciência de dados, tudo isso. Mais um, por favor. Os modelos de negócio também estão mudando, né? E aqui eu trouxe três perspectivas, três frentes, né? A primeira é na perspectiva do cliente, né? Os negócios estão ficando cada vez mais centrados no cliente. O mercado de seguros, tradicionalmente, sempre foi centrado no produto, né? Você pode ver que todas as seguradoras têm a sua estrutura organizacional estruturada por produtos, né? Ramos elementares, seguro auto, seguro vida, seguro de incêndio, seguro saúde, riscos de engenharia, enfim, né? Então, o que domina
é o produto. As seguradoras, cada vez mais, as corretoras também, as grandes corretoras, as corretoras já estão mais adiantadas nessa centralidade do cliente, mas as seguradoras estão virando a chave agora, né? Elas estão começando a redefinir as suas estruturas organizacionais por tipo de cliente, por segmento de cliente, né? Pessoa física, personal lines, pessoa jurídica, commercial lines, né? Indústria, setor industrial, setor óleo, setor energia, né? Construção civil, porque aí eu atendo todos esses clientes, né? Com essa visão do cliente. Compromisso com experiência, né? Eu vejo cada vez mais as seguradoras com esse compromisso, com a experiência do cliente, com a experiência do canal de distribuição, com a experiência do corretor, com a experiência do canal, se for outro canal, o Open Insurance que eu comentei agora, né? E o conceito de omnicanalidade, né? Então, essas são as mudanças dos modelos de negócio na perspectiva dos clientes. Na perspectiva de produto, né? Eu tenho hoje o seguro sob demanda, né, que é também conhecido como seguro liga e desliga. O seguro sob demanda é aquele seguro que você vai pagar, o cliente paga e ele tem vigência de acordo com o risco, de acordo com quando o risco acontece, né? Então, eu vou, por exemplo, no automóvel, o seguro sob demanda é aquele seguro liga e desliga. Eu vou usar o carro, eu só vou pagar o seguro no momento que eu estou usando o meu veículo. No momento que eu desligo o carro e está na minha garagem, eu não pago pelo seguro. Seguros mais personalizados e paramétricos, né? O seguro paramétrico, eu gosto muito desse conceito, né? Para quem não conhece o conceito do seguro paramétrico, o seguro paramétrico é um seguro onde eu predefino um indicador, um índice que é de conhecimento público, né? E se eu tiver algum desvio nesse indicador, nesse índice que está previamente estipulado na apólice, eu pago o sinistro. Ele é muito usado, o seguro paramétrico é muito comum no seguro agrícola, por exemplo. Então, no seguro agrícola, eu defino o índice de chuva para uma determinada região, que é um índice monitorado, conhecido e etc., pelas autoridades competentes. Quando eu tiver um desvio naquele indicador de chuva para aquela região, isso vai ser o gatilho para eu pagar o sinistro. E o bacana do seguro paramétrico é que muitas vezes eu não preciso nem regular o sinistro, porque basta eu ter o desvio do índice, eu posso fazer um pagamento automático instantâneo, né? A gente tem também no seguro viagem. No seguro viagem existe uma cobertura que se chama atraso de voo. O atraso de voo é um dado monitorado pela Infraero, por todos os aeroportos do mundo, e é um dado conhecido, é um dado público, né? Então, se o passageiro faz um cadastro do seu voo na hora de contratar o seguro viagem, na hora que esse voo atrasar mais que 4 horas ou mais de 6 horas, dependendo do produto, dependendo da apólice, a seguradora já faz o Pix, já faz o pagamento instantâneo do sinistro, porque ela já vai ter a integração com esse dado, né? E ela vai identificar que aquela apólice daquele segurado, o voo atrasou mais de 4 horas, e eu faço o pagamento de uma forma mais inteligente e instantânea. Cyber, né? Cyber é um novo risco que existe hoje seguro cibernético, né? Que protege contra vazamento de dados, protege contra a responsabilidade civil de quem teve vazamento de dados e outras coberturas, né? E também a prevenção de risco. Eu costumo dizer que o nosso mercado ele também está mudando o modelo, o foco, e ele deixa de atuar somente na proteção e ele passa a atuar
na proteção e na prevenção e mitigação de riscos, né? Então, isso é importante também. E produtos nascidos digitalmente. Na perspectiva de inteligência, subscrição, precificação, tudo que é precificação, subscrição, eu tenho hoje preços dinâmicos baseados em A. O que é uma precificação dinâmica, né? O dynamic pricing. A precificação dinâmica é aquela precificação que a seguradora faz em tempo real, na medida que o risco acontece, né? Então, eu faço isso através de telemetria, através de sensores, né? Eu monitoro o comportamento do motorista na direção, né? E precifico de acordo com o risco em tempo real. Isso é uma precificação dinâmica. A subscrição acelerada é a análise de aceitação de risco acelerada. É aquele modelo de aceitação de risco onde eu peço o mínimo de dados e informação possível do proponente, do cliente. Imagina um mundo, um mundo que, para fazer seguro de automóvel, eu não peça mais o questionário de perfil de risco, que é um questionário com 15, 20 perguntas, né? Eu só peço o CPF do camarada e a placa do carro. E através do CPF e da placa do veículo, eu construo um algoritmo que vai me gerar um score de risco daquele camarada, daquele proponente, né? Só com a placa e o chassi, a placa do carro e o CPF do camarada, eu já sei onde ele mora, eu já sei com o que ele gasta, eu já entendi o perfil dele, eu já entendi o histórico dele, histórico de pagamento, o risco de crédito, todo esse perfil que hoje eu peço 15, 20 perguntas, eu tenho. Isso é a subscrição acelerada, né? Já tem gente avançando bastante nesses algoritmos, né? São modelos que a gente tem que testar, a gente tem que evoluir, né? Eu vi seguradoras com esses modelos com resultados de sinistralidade, de índice de sinistralidade muito melhores do que aquelas tradicionais que estão pedindo questionário com 20, 30 perguntas, né? Mas é algo que se usa muita inteligência de dados para você chegar nesse modelo, digamos, assertivo, né? Sinistros pagos instantaneamente, a gente vai ver cada vez mais, né? Hoje eu tenho algumas insurtechs, eu posso citar aqui o exemplo da Pier, que paga sinistro de celular e sinistro de perda total de veículos de forma instantânea. São algoritmos que estão por trás, que fazem todas as etapas da regulação de sinistro, todas as validações, fazem em questões de segundo, né? E fazem o pagamento instantâneo, né? De novo, é um modelo que tem que ser trabalhado, é bem complexo, são cruzamento de muitos dados, muitas informações estruturadas, dados estruturados, dados não estruturados, dados internos, dados externos, diversas fontes, e é o cruzamento de tudo isso que vira essa inteligência. E dados conduzindo os fluxos comerciais. Então, esses são as três perspectivas, as três frentes dos novos modelos de negócio, né? Mais um, por favor. Um pouquinho de IA, né? O pessoal sempre pergunta, né? Qual que é o estado da IA no mercado de seguros, né? Eu diria que está evoluindo bem, muitas seguradoras investindo, né? Acho que a grande maioria, as pequenas, médias, principalmente as grandes, investindo em automação, com IA, né? Então, a parte de subscrição e precificação, né, modelos preditivos, né, com dados alternativos, para eu ter um apetite de risco mais preciso, respostas mais rápidas e mais assertivas, né? Na parte de sinistros, eu mesmo, eu estou em alguns projetos, em algumas seguradoras, onde a gente está fazendo toda a automação
toda a recepção da documentação do sinistro, toda a triagem de documentos de forma automática. Então, eu faço a ingesta de documentos, né? Eu capturo isso através de portais, capturo isso através de canais como WhatsApp, portais, enfim, múltiplos canais. Então, eu faço a ingesta dos documentos, a triagem desses documentos. A gente chega ao ponto de validar a autenticidade de documentos pessoais, né? É muito comum no seguro de vida as pessoas fraudarem certidões e tal. A gente consegue, com a IA hoje, validar a autenticidade de uma certidão, por exemplo, de um comprovante de residência. Então, eu faço essa triagem automática, então, a ingesta, toda a triagem e a decisão, né? Se eu pago o sinistro, se eu não pago, se eu levo para um humano, um analista humano, fazer uma segunda verificação, né? E tudo isso com um nível de assertividade bastante alto. Então, a gente tem hoje o que a gente chama de IA no sinistro de ponta a ponta, end-to-end, ponta a ponta, ou seja, do recebimento do aviso com documentação até a decisão do pagamento, até o pagamento em si, até a liquidação em si, né? Então, a gente já estou vendo isso e a gente já está implantando isso. Tem muita seguradora que está só com etapas, né? Não, eu só faço a triagem com a IA, né? Mas a decisão vai para um humano. Mas isso é evolução, né? Prevenção de fraudes. A gente tem hoje muitas seguradoras usando IA para fazer gestão de risco, gestão de fraudes, a parte de compliance das seguradoras adotando cada vez mais IA para fazer toda a questão de gestão de fraudes, né? Atendimento nem se fala, né? Não é nem chatbot, são superbots conversacionais inteligentes que respondem de forma natural, de forma conversacional, né? Copilotos, né? Enfim, né? Então a gente vai ver cada vez mais hoje centrais de atendimento empoderadas com IA, com copilotos, né? Justamente para aumentar a produtividade do agente, né? Mesmo que eu tenha um atendimento humanizado, mas eu tenho lá um copiloto, né? Respondendo, ajudando e aumentando a produtividade dos atendentes, né? Então, uma pergunta que sempre sai, né? Putz, como é que a gente começa, né? Acho que o principal aqui, quando a gente fala de IA, é estruturar a nossa base de dados. Se você tem uma base de dados não estruturada e não limpa, você vai acabar contaminando os resultados na sua IA, né? Enfim, então, isso está evoluindo bem no mercado de seguros como um todo. A gente tem hoje soluções para corretores, plataformas de IA super interessantes, né? Eu estou fazendo um trabalho de mapeamento hoje no Brasil das principais soluções e tecnologias de ponta para corretores de seguro. Então, a gente tem plataformas de IA, a gente tem plataformas de IA que fazem a gestão de todo o ciclo de vida do cliente dentro da corretora. Enfim, então tem, né, a gente vê corretores usando a IA para gerar proposta, para comparar condições gerais de diferentes companhias, para gerar inteligência, para gerar propostas mais técnicas, com mais detalhadas. Então, eu acho que os corretores também estão adotando a IA pouco a pouco. Podemos passar mais um? A IA generativa, né? Aqui eu não vou falar muito, mas a IA generativa é o ChatGPT, o Claude, o Gemini, né? A parte que responde, né? Você faz o prompt, joga lá o comando e ele te dá a resposta, né? Então, cotações, comparativo de cobertura, comparativo de condições gerais, né? Atendimento 24 horas, né? Então,
você coloca isso no WhatsApp, você faz toda a gente lançou recentemente, eu administro uma das maiores carteiras de seguro viagem do país, a gente lançou recentemente uma IA dentro do WhatsApp que cota e emite para o corretor de seguros, né? Então, o corretor, através de um áudio, de um comando de voz, ele pede a cotação, ele joga os dados da viagem, pede a cotação, depois ele pede emissão, paga com cartão, paga com Pix, né? Tudo isso na palma da mão, né? Então, isso aqui é um bom exemplo de IA generativa, né? Gestão de pessoas, né? Copilotos de produtividade, treinamento, enfim, né? Então, a vantagem não está na ferramenta, está em quem redesenha o processo em volta dela primeiro, né? Então, esses são alguns exemplos aí de IA generativa. Mais um, por favor. O Embedded Insurance, eu já falei um pouquinho, né? Tem muita gente que diz que um dia todo mundo vai vender seguro. E isso vai se dar através do seguro embutido, através do Embedded Insurance. Porque se você tem hoje uma plataforma digital, um canal digital estruturado por APIs, você simplesmente conecta, integra essas APIs, as APIs de uma seguradora, e você desenha a jornada, né, e faz a oferta do seguro no checkout do produto principal. Então, isso está cada vez mais comum, né? Então, quais são as vantagens? Para quem distribui, né? São os varejistas, o e-commerce, agências de viagem, mobilidade, fintechs, você monetiza a sua base, né? Então, uma receita nova, sem o custo de aquisição relevante, né? O Embedded Insurance, praticamente, o CAC, né? O custo de aquisição, é muito inferior, né? Para a seguradora, ela escala a distribuição via APIs, né? Usa dados do parceiro para fazer a subscrição, para fazer análise de aceitação, né? Para os corretores e para as assessorias, né? Aqui o desafio é orquestrar parcerias B2B2C, né? Justamente para implementar o Embedded Insurance, né? Então, eu acho que o Embedded Insurance ele é oportunidade para todas as partes, né? Para os distribuidores, para os seguradores e para os corretores, né? Então, regra do jogo aqui é quem controla o contexto da compra controla a distribuição, né? Produto certo, no lugar certo, no clique certo, né? É o seguro contextual, porque é dentro de um contexto que eu vou fazer a oferta do seguro, né? Um seguro embedded. Mais um, por favor. Open Insurance, né? A gente já está quase que finalizando a apresentação. A gente vai interagir daqui a pouquinho com o professor Fábio. Mas o Open Insurance, para quem não conhece, ele é derivado do Open Finance, ele é irmão do Open Banking, né? O Open Finance deriva o Open Banking e o Open Insurance. O que é, afinal, o Open Insurance? É uma plataforma aberta de venda de seguros através de um consentimento do cliente. Então, o cliente precisa fazer o consentimento. Através do consentimento, ele compartilha seus dados, compartilha seu histórico de seguros, de sinistro, de pagamento, etc. e tal, em troca de receber uma oferta personalizada e com melhor custo-benefício em tese, né? Então, esse é o conceito do Open Insurance, né? Uma plataforma aberta, onde o cliente, através de um consentimento, ele compartilha seus dados para receber propostas mais personalizadas, né? É o que já está acontecendo com o Open Banking, de uma certa forma. E como é que vai ser? E o corretor? Como é que o corretor fica com esse modelo de negócio chamado Open Insurance? A gente tem uma entidade nova que a gente chama de SPOC,
né? As SPOCs que vão integrar, conectar o corretor ao Open Insurance. A SPOC nada mais é que a licença na SUSEP para o corretor operar no ambiente do Open Insurance. A gente vai ter aí meia dúzia de SPOCs no mercado, talvez mais, talvez menos, mas a gente vai ter algumas SPOCs, e o corretor ele vai se cadastrar, ele vai se integrar a uma SPOC, e a partir daí ele vai ter visualização dos clientes dele que estão dando consentimento, estão navegando. E ele vai poder justamente orquestrar essas ofertas, esses módulos de cada um dos seus clientes e vai poder orientar da mesma forma, de uma forma mais digital, né, de uma forma consultiva ainda, né, mas vai poder fazer esse trabalho. Então, esse é o Open Insurance. Mais um, por favor. Bom, e aí, para a gente terminar, eu vou tentar agora passar um pouquinho para vocês, dentro de todo esse contexto que a gente viu, né? Plataformas abertas, enfim, tudo que a gente viu nesse novo ecossistema, a agenda de cada player, das seguradoras, dos corretores, né? Imperativos estratégicos de um plano de ação para cada elo da cadeia. Mais um. Né? Bom, primeiro eu tenho 4 imperativos que são válidos para toda a cadeia. Né? Primeiro, experiência. Né? Seja você um corretor, seja você um prestador de serviço, seja você um segurador, experiência. O que quer dizer isso? Conveniência total, informação disponível, acesso 24/7, respostas rápidas e fluídas, jornada intuitiva, né? Na venda, no serviço, no sinistro, na renovação, em todos os pontos de contato com a sua empresa. Então, outro imperativo, aconselhamento, né? Venda consultiva e prevenção de riscos como nova norma, né? Isso vale principalmente para quem está em contato com o cliente, geralmente o intermediário, não é empurrar produto, não é empurrar qualquer. As coberturas têm que ser estudadas, têm que ser sob medida, né? Então, venda consultiva e prevenção de riscos também, né? Proteção certa para a necessidade real, não empurrar produto. Dados e IA, o outro imperativo, né? Eu diria para seguradores, para corretores, prestadores de serviço, assistências, né? Dado organizado é pré-requisito, né? IA aplicada a processo redesenhado, né? Não colada em processos antigos, né? Então, dados, né? Trabalhar com dados. Ecossistema, né? Reinventar o seu ecossistema operativo, né? O seu sistema operativo, fazer parcerias com desenvolvedores de APIs, com Embedded Insurance, com SPOC, com Open Insurance, né? Ninguém entrega a jornada completamente sozinho, né? A gente precisa dessas alianças, dessas parcerias. Cuidar do cliente virou modelo de negócio, não é mais discurso, né? Então, mais um, por favor. Para seguradoras, né? Agenda específica para seguradoras. IA no core, né? Hoje eu preciso ter IA na minha subscrição, no meu sinistro, na minha gestão de fraudes, né? Como metas no meu índice combinado, né? Para melhorar, para reduzir o meu índice combinado, né? Para melhorar minha produtividade, melhorar custos, enfim. Produtos nascidos digitais, né? Seguros paramétricos, sob demanda, APIs modernas, robustas, né? E o seguro embutido, embedded, como canal estratégico, né? Não como experimento, né? Open Insurance, além do compliance, ou seja, além das exigências da SUSEP,
né? E para os corretores, gestão e CRM, né? Toda corretora precisa ter um sistema de CRM decente para segmentar os clientes, para fazer filtros, para entender o contexto de cada cliente, da vida do cliente, né? Hoje você tem CRMs aí muito bacanas, a preços acessíveis que os corretores podem usar. A gestão da corretora, dado organizado, né? A IA generativa na corretora, na cotação, na geração de propostas, no fazer comparativos para o cliente, no próprio atendimento ao cliente, né? 24/7. Posicionamento consultivo do corretor, né? Como prevenção e gestão de riscos, parceria B2B2C e novos nichos de produto. Para os prestadores de serviço, resolver dores da cadeia, né? Integração plug and play, aquela integração fácil, né? API first, né? E um tempo de mercado, né? Um tempo curto, modelos de receita alinhados ao resultado do cliente, né? Modelos de receita que a gente chama de SaaS, né? Alinhado com o modelo de negócio do cliente, né? E ter um compliance robusto também, né? LGPD. Hoje, todas as seguradoras estão exigindo e validando, né? As capacidades e credenciais dos seus prestadores de serviço no quesito LGPD, no quesito governança, no quesito SUSEP, segurança de dados, segurança da informação. Eu já levei alguns prestadores para seguradoras que não passaram no compliance por não estarem com segurança em dia, enfim, a questões de segurança da informação principalmente, né? Então, isso é imperativo, né? Mentalidade comum a todos, nunca pare de aprender, desaprender e reaprender. Mais um, por favor? Né? Então, para fazer uma reflexão aqui, né? Como é que está a sua maturidade digital em cada uma dessas operações? 1 muito baixo, 5 muito alto. Para os corretores, para as seguradoras. Experiência do cliente. Estou muito baixo, estou alto, estou médio, estou na mediana, né? Dados e IA aplicada. Mesma coisa. Como é que está a minha gestão de dados, minha estrutura, minha base de dados e a minha IA aplicada, né? Ecossistemas e parcerias, né? Aquela ideia de eu fazer alianças, parcerias, reinventar o meu sistema operativo, né? Então, onde a sua nota for 3 ou menos, eu preciso, né, melhorar, revisitar. Mais um, por favor? Né? Então, para a gente concluir, né, o futuro do seguro não será decidido canal contra canal, não é mais canal contra canal, né? Será ecossistema contra ecossistema. Eu vou ter o ecossistema do Bank Assurance, dos seguros bancários, eu vou ter do Open Finance, eu vou ter do Open Banking, eu vou ter do Open Insurance, eu vou ter ecossistemas mais evoluídos, Embedded Insurance, né? Então, e as conexões humanas continuam vitais, né? Tecnologia não substitui a confiança, ela somente escala a confiança. Então, né, as conexões humanas elas continuam super vitais, os corretores estão aí para preservar isso e preservar a sua relevância no mercado. Eu acredito muito que o corretor de seguros vai continuar relevante por um bom tempo, por muitos e muitos anos, né? Porque, afinal do dia, né, essas conexões humanas, né, e seguro não é algo tão simples assim, né? Eu tenho a complexidade do risco, eu tenho uma série de questões aí onde o corretor ele aporta muito valor. Então, pessoal, muito obrigado. Pode passar mais uma. Eu vou deixar meu contato aí para quem quiser anotar, meu LinkedIn, meu e-mail direto
a gente não terminou ainda, mas só para falar que assim, é sempre bom manter contato, trocar ideias no futuro, então fiquem à vontade. Eu vou convidar o Fábio agora para a gente bater uma bola aí. O Fábio também trabalhou na Porto Seguro, né? A gente acha que não foi colegas na Porto, mas o Fábio passou por várias seguradoras, tem uma especialidade aí forte em saúde, que é um ramo que eu gosto muito também. Então, Fábio, bem-vindo. Obrigado, professor. Eu vou ser bem breve, até como a gente combinou, né, professor, antes. Eu vou ser bem breve, vou falar um pouquinho mais do setor da saúde e fazer algumas ponderações justamente em tudo que o senhor apresentou, né? E acrescentar as particularidades do setor de saúde na questão nas questões do seguro em si. Vocês estão me ouvindo bem? Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Tá. Mas é assim, então, a fazer esses diferenciais da questão do saúde, né? Hoje eu sou CEO de uma grande prestadora de serviço em São Paulo e região, né? Eu atuo com as seguradoras, com os operadores de plano de saúde. A gente faz em torno de 10 mil atendimentos mês de consultas médicas, então, em várias regiões de São Paulo. Então, assim, na questão da saúde, tudo isso que o senhor colocou, a gente pode ter algumas diferenças dos seguros, né? Que o seguro tem as questões no seguro dos ramos do seguro, o saúde, o sinistro, ele não é só um evento isolado, né? Que teve o sinistro e já paga, né? Na saúde, é um evento muito mais complexo, né? Que ele tem a longevidade do paciente, ele tem a jornada do paciente durante muitos anos, né? A gente tem operadoras que nós chamamos elas de autogestões, que muitos pacientes e beneficiários, eles entram com 0 anos e eles saem da operadora quando eles falecem. Então, a jornada do paciente dentro dessa operadora é um longo período. Então, ela vai estar cuidando do paciente. Então, assim, fora hoje dessas nossas questões de longevidade que nós estamos vivendo mais, e também das doenças crônicas que estão sendo cada vez mais pontuadas e tem um custo muito maior para a saúde, né? Por isso que a gente sempre fala, né, na área da saúde, você inovar não é só questão de você autorizar o procedimento mais rápido, atender o paciente mais rápido, né, ou negar simplesmente um procedimento para o paciente. Então, assim, inovar, ele precisa vir construído em em ressignificar, prevenir, coordenar o cuidado do paciente durante todo esse longo desse período que ele está com a operadora e acompanhar para que seja feito o melhor para o paciente, melhor na medicina, melhor nos cuidados, porque hoje também tem muitas questões dentro da área da saúde, né? Você, olha, esse procedimento é melhor. Não, talvez, assim, aquele procedimento para aquele momento ele não é o melhor, né? Tem um outro procedimento um pouco menos oneroso para o pool, né? Então tem que se avaliar tudo isso. Não é só simplesmente porque surgiu uma nova tecnologia que aquele evento é melhor naquele momento, né? Então, assim, a inteligência artificial na área da saúde, como eu disse, ela não está só para reduzir o custo, porque reduzir custo não é só isso que é importante na saúde, né? E não pode ser o único indicador. Então, tem uma questão de melhorar o acesso, identificar riscos mais precoces, diminuir, melhorar a prevenção de risco dos próprios pacientes, né? Reduzir o abandono, que a gente tem um índice de abandono de procedimentos que o paciente começa a fazer e ele para. Então, assim, a tecnologia ela tem que ser integrada para fazer todo esse cuidado do paciente, né? Não é só simplesmente reduzir custo, porque hoje essa questão do abandono de tratamento também ela é muito significativa. Aí um paciente ele abandona um tratamento em determinado momento,
só que daqui 2 ou 3 anos, aquele mesmo procedimento que ele abandonou, ele vem muito mais agressivo e muito mais oneroso, né? A gente pode colocar isso aí nas questões cardiológicas, né? Que o paciente para de tomar um remédio, ele para de fazer um cuidado ali, uma prevenção, e daqui 2 ou 3 anos ele tem um infarto, que é um sinistro, né? Que é um ato muito mais grave, muito mais oneroso para a operadora. Então, essa tecnologia, ela não pode só visar reduzir custo no primeiro momento. Então, ela tem que visar o cuidado do paciente ao longo de todo esse tempo de vida que ele está ali na operadora, né? Então, eu acho que esse é o maior ponto e a verdadeira inovação de tecnologia na área da saúde, né? Que é fazer o cuidado do paciente e essa questão de coordenar o cuidado. Como o senhor disse também, né, dos ecossistemas. Na área da saúde, nós temos o Open Health, que ainda é muito pouco falado, muito porque cada operadora, cada seguradora, cada player quer construir o seu ecossistema. E eu concordo com o senhor. Esses ecossistemas é o novo passo para a área da saúde se desenvolver cada dia mais, né? A integração entre dados entre operadoras, a integração entre dados paciente, médico e operadora, a integração entre dados entre governo, porque a saúde, ela também não está ligada só à saúde, ela está ligada a expectativa de vida, ela está ligado a, ao meio ambiente que a pessoa está inserida. Por exemplo, eu posso dar ao saneamento básico, ela está ligado a tudo, não é só simplesmente a saúde. Então, essa integração de dados e esse ecossistema de saúde, ele é muito mais complexo, né? Então, por quê? Uma pessoa que mora em uma área comunitária, que não tem um saneamento básico, ela tem um risco de saúde muito mais alto do que uma outra pessoa que, por exemplo, mora em Pinheiro. Então, tem tudo isso na saúde, ela tem que ser é, desenvolvido, né? E é isso que eu acho que a tecnologia pode agregar. Então, os ecossistemas de saúde vão ser a nova disputa de mercado, né? Vai ser onde realmente os clientes eles vão estar mais integrados com as operadoras. Então, esses ecossistemas, né? Um ecossistema, por exemplo, da pessoa se prevenir em uma academia, da pessoa se prevenir com alimentação saudável, então, toda essa integração desse sistema de saúde e essas prevenções, elas estão muito mais ligadas na área da saúde e em tecnologia, né? Que tudo isso pode ser coordenado dentro desse ecossistema, né? Que é e esse compartilhamento desses dados. Eu acho que isso é o futuro para a área da saúde. E a tecnologia também ela tem que visar aumentar a eficiência com mais propósito de continuar a cuidar das pessoas e parar de visar somente redução de custo. Então, esse é o meu sentimento e para onde eu acredito que a saúde está caminhando e a passos muito lentos, né? Diferente assim da implementação de tecnologia para redução de custo, que ela está sendo muito, né, acirrada dentro das operadoras, porque hoje também, como a gente sabe, hoje a operadora ela ganha muito no fluxo financeiro, né? Como o senhor mesmo ponderou, que as seguradoras, no passado, elas viviam disso, né? Ainda na saúde, essa questão do financeiro ainda é muito forte, mas tem todo um caminho a ser construído para que a saúde ela se desenvolva cada dia mais. Eu acho que essas são as minhas ponderações na área da saúde, até para não se estender mais. E quem precisar e quem quiser pode entrar em contato comigo, a gente troca ideia, conversa, a gente pode falar mais sobre saúde. Eu acredito que é um pouquinho do mundo da saúde na parte de seguros, de tecnologia, e tem muito a caminhar ainda. Isso aí. Tá bom? Professor Luporini, Joyce, professor, o senhor quer fazer alguma consideração? Professor Sami, o senhor quer finalizar? Não, acho que agora são as perguntas, sabe?
Sami, obrigado. Muito, a apresentação foi muito boa, tanto do Sami quanto do Fábio. Agora, vamos ver as perguntas. As- A gente tem 10 minutos, mais ou menos. Obrigado, professor Luporini, obrigado, Fábio, aí pelas considerações, né, super importantes aí para o segmento de saúde. Tem uma pergunta aqui do meu amigo André Vidigal, prazer revê-lo, André, prazer de saber que você está aqui. Uma pergunta super interessante, né? O André fala assim: considerando que a maioria dos seguros são renovados anualmente, né? Com novas cotações a cada ano e atualização das informações do risco a cada ano, em que aspectos o Open Insurance tende a gerar ganhos realmente relevantes, ganhos relevantes para consumidores e para as seguradoras, comparativamente ao Open Finance, né? Onde o relacionamento do cliente com a instituição financeira costuma ser muito mais duradoura, né? É uma pergunta super, eu acho que importante e difícil de responder, André, porque eu vou te falar assim, o que estão prometendo, né? Porque o Open Insurance ele está com a agenda atrasada e a gente, por enquanto, está vendo ouvindo, né? Um monte de promessas dos agentes aí que estão mais ativos no Open Insurance. Mas, em tese, primeiro, a sua premissa está correta, né? Acho que no Open Banking, no Open Finance, eu acho que a interação do cliente com a plataforma aberta ela é muito mais frequente, né? Porque você tem consulta de saldo, você tem empréstimo aqui, você tem investimento, baixo investimento, mudo investimento. E no seguro, como você está dizendo, em tese, é uma vez por ano, onde eu vou atualizar o risco e vou fazer a renovação. O que estão, o que estão prometendo dentro do conceito do Open Insurance é uma melhor conveniência para o corretor e para o segurado. Né? Conveniência no sentido que, pô, você como corretor, você não vai ter que preencher proposta novamente, você não vai ter que fazer um pré-cadastro, não vai ter que passar por uma análise de aceitação, né? Você vai ter a oferta já meio que pronta e mastigada, você como corretor vai orquestrar isso em tese, né? Então, assim, no meu entendimento, por enquanto, a resposta é muito mais conveniente. Acho que a gente vai ter que ver para crer, né? A gente vai ter que esperar realmente a implantação, né? A concreta do Open Insurance para ver aí qual vai ser de fato o ganho. Existem várias questões também do nível de adesão. Pô, será que a adesão do Open Insurance vai ser igual ao Open Banking? Tem gente que acha que sim, né? Gente de mercado que acha que não, porque justamente que o Open Banking são bens de demanda, né? Com muito mais frequência, né? O seguro já tem essa menor frequência, enfim. Então, acho que a gente vai ter que ver para quê, mas em teoria seria a conveniência e uma oferta mais personalizada para o segurado. Essa é a ideia. Professor, não tem mais perguntas no chat, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, só falar. Professor Márcio. Boa noite a todas e todos. Um prazer. Muito boas apresentações, provocativas demais. Eu queria só, antes de fazer a pergunta, fazer sempre um agradecimento, porque o senhor Luporini, nos anos 90 e 2000, foi meu chefe na querida Itaú e é o responsável por ter me ensinado tudo que eu pude sugar dele de reservas judiciais. Acho que devo sempre homenageá-lo quando ele está presente. Isso foi o grande mote, mas ele nos ensinou muita coisa, uma alegria vê-lo
professor Igualmente. Luporini, e sempre o meu reconhecimento e meu agradecimento por tudo que o senhor fez pela nossa geração lá. Eu queria, eu queria fazer uma pergunta da Paula aqui bacana. Eu queria fazer uma provocação a vocês no seguinte sentido: não é crítica à apresentação de vocês, não é desvalorizar corretor de seguros, não é desvalorizar canais, longe disso. Sabemos como funciona o ecossistema, sabemos tudo isso, vivemos dele, ele é assim há milhares de anos, como vocês enfatizaram lá. Mas, quando a gente começa a trabalhar com outras atividades, inclusive do próprio setor financeiro, você percebe um cuidado com o consumidor propriamente dito. Se ele é B2C, C2C, A para cá, B para lá, não importa. Há um contato, há um olhar, há um cuidado mais acurado com o consumidor. Nós, do mercado, a gente sempre olha para o canal. E a gente fala do corretor porque é o mais importante, ou mais historicamente considerado. Por que, ou não é o porquê não quebrar isso, mas não está na hora de a gente olhar para o nosso mercado e olhar para o consumidor de verdade, que está lá na ponta, esperando uma entrega efetiva, e dialogar com esse consumidor. Assim, ninguém tá, e a minha pregação aqui no deserto não é quebrar o canal. Não, é atender o canal tão bem quanto necessita, mas olhar para o consumidor de verdade. O Fábio falou isso de uma forma, é que o saúde dói ainda mais, né? O judiciário é muito duro com o saúde, né? Tudo que você faz no judiciário comum, não é que não existe judiciário comum para quem não é advogado, mas estou dizendo, ações que são de seguros comum é muito menos duro do que a forma como o judiciário trata as ações de saúde. O Fábio pode dar testemunho da dureza que é enfrentar esse tipo de coisa. Então, em resumo, a provocação é: por que a gente não olha mais e melhor para o consumidor de seguros? Excelente, professor Márcio. Acho que obrigado pela provocação. Eu acho que esse é um desafio da nossa indústria como um todo. Eu acho que a nossa indústria, tradicionalmente, ela sempre foi uma indústria centrada muito no produto, né? Então, como eu comentei, as estruturas organizacionais eram sempre estruturadas por produto. Quem tinha poder nas seguradoras era o atuário, quem tinha caneta, né? Sempre o cara que precifica, tal. E eu acho que isso está mudando pouco a pouco. Talvez a gente esteja um pouco atrasado mesmo, né? Até pelo seu comentário e pela sua provocação, né? Como especialista, né? Da área, acho que a gente realmente está atrasado. Mas eu acho que depois da pandemia e com essa transformação digital da sociedade, né? O consumidor muito mais bem informado, mais empoderado. Agora, daqui a pouco eu vou ter o Open Insurance, né? É, é, então, mais acesso à informação ainda para o cliente final, para o segurado. Eu acho que isso vai acelerar um pouco, né? Essa melhoria, né? Mas eu acho que é uma indiciocrasia do nosso mercado ainda, né? Mas acho que isso está mudando. Eu acho que as seguradoras começam a se comprometer com a experiência do cliente, começam a melhorar a sua forma de comunicação, as condições gerais, né, mais claras, mais transparentes, né? Pelo menos eu sinto que não é só discurso, né? Poderia ser, né? Parecer só né? Isso está nos artigos das consultorias, das grandes consultorias, mas não, eu particularmente, nos meus contatos diários com jurídico de seguradora, com área de produtos, com área comercial, eu sinto cada vez mais essa preocupação, né? Em atender o cliente, em ter mais agilidade, né?
na personalização, né, porque o seguro sempre foi algo padronizado e massificado. Então, eu acho que a gente está com uma boa luz no final do túnel. Essa é a minha visão. Eu complementar, como o Márcio, como você pontuou, né? Na saúde é muito duro a judicialização para a gente, né? Mas eu acho que no meu ponto de vista, o próprio consumidor ainda é muito, ele não sabe lidar com as próprias informações que ele tem, né? Então, assim, eu acredito que o consumidor passando a ter, porque as informações de saúde, no meu ponto de vista, ela pertence à pessoa, né? E a partir do momento que a pessoa puder transitar com essas informações de saúde de uma forma mais fácil, né? Por exemplo, num ecossistema de saúde, o olhar para o paciente, né, vamos dizer assim, para o beneficiário, eu acredito que ele vai ser um diferencial, né, que na saúde é muito aquém ainda, né? Na saúde ainda, acho que 70% dos contratos, eles são contratos empresariais, né? Eu digo contratos empresariais, e desses 70%, eu acredito que 90% são contratos empresariais vultosos, né? Com um grande número de beneficiários. Então, assim, ainda as, as operadoras e seguradoras de saúde, ela ainda não olha para quem realmente utiliza. E elas precisam, sim, mudar esse foco até para que as informações de saúde elas sejam mais assertivas e elas comecem a prevenir mais para reduzir lá no futuro, né? Mas isso é uma construção que vai demorar aí, porque assim, começa hoje, o impacto na saúde ele demora pelo menos 10, 20 anos, tá? Mas eu acredito no que você disse também. Ok. Olha, já estamos chegando ao fim, né? Já passando 5 minutos. Acho que a Eliane levantou a mão. Não sei se dá tempo de uma última pergunta. Talvez a última pergunta. A última pergunta, Eliane. Tá bom, olá, boa noite, professor Luporini, professor Boa noite. Márcio, prazer reencontrá-los. Parabéns aí pela exposição, professor Sami. Fábio, no que você colocou, até porque você vivencia, como é que você vê aí a questão do prontuário único de saúde? Uma coisa que no Brasil trava e emperra, que seria a base para essa questão de você, de fato, ter informação. E, infelizmente, não sei se é uma questão cultural, né? Fica aquela coisa meio enclausurada, né? Achando que os exames e os prognósticos e o que você assina, a ficha é do médico do hospital, quando não, é tudo do paciente, né? Então a gente não pratica, a gente não divulga isso, parece que você tem um medo, né? E o bom nisso, a gente fala em Open Insurance, fala também em fazer na questão do Open Health, não sei o quê, mas e o prontuário único de saúde? Bom, vamos lá. Vou tentar resumir para ser breve, né? É, um ponto. Nós, população, eu acho que é o maior desinteressado por isso, por uma questão cultural, tá? Porque eu concordo com o que você falou, a informação, e é isso que eu prego muito, até assim, estou tentando iniciar uma startup na área da saúde justamente voltada nisso, mas por quê? O prontuário, ele é único e exclusivamente do paciente. O médico, ele está ali somente como um imputador de informação, me desculpe os médicos e quem quiser, ele está ali somente para imputar informação para que o paciente tenha acesso. Mas como antigamente tudo era muito manual, e assim, eu vejo isso, eu estou dizendo isso porque, por exemplo, eu passo com um amigo, que ele é urologista, e como é meu amigo, eu passo com ele. Ele faz tudo manual. O prontuário dele é numa folha de papel. Ainda é, né? Ele é e ele não é nem tão mais velho do que eu. Ele deve ter por volta de 50 e poucos anos. Ele é médico, urologista há muito tempo. Ele usa o prontuário de papel. Então, assim, eu acredito que
nós, usuários, devemos começar a nos movimentar para ter acesso a essas informações. Eu acho que esse é o ponto. Tem, além da questão cultural, tem a questão de estratégia de cada player, né? Porque quanto mais enclausurado e mais fechado, ele está ali segurando as informações dele de saúde, entende? Então, assim, apesar da ANS estar bem ferrenha na questão de transação de informações, essas coisas, mas ela é muito precipiente nessa questão de prontuário. Ela trafega informações do quê? Do que foi feito. Então, assim, foi feita uma consulta com um médico dermatologista, é isso, ponto. Ela não trafega os dados de saúde. E, infelizmente, assim, hoje eu acompanho muito de perto, é uma questão cultural, desculpe os profissionais da saúde, mas é uma questão cultural do profissional de saúde. Ele pega um paciente, se ele passou 2, 3, 4, 5 vezes, ele entra dentro do prontuário do paciente e escreve conduta mantida. Como uma IA vai fazer predição de dados com uma conduta mantida? Então, existe uma nebulosidade em cima disso muito grande. Só que vai mudar a partir de que nós, consumidores, tivermos acesso aos nossos dados. E esse é o ponto que eu acho, que eu acredito. Né? Então, esse é um ponto. É muito difícil. É muito, porque é cultural. E eu falo eu não falo pelos outros, eu falo por mim, porque nós não temos a cultura disso. Né? Eu disse como o abandono de procedimento. Eu faço no neurologista, pedi os exames, aí eu mesmo olho lá, tá tudo bem, eu não volto lá. Então, assim, é uma questão cultural do brasileiro. O brasileiro não se previne. A mulher se previne mais do que os homens. Os homens não se previnem. É assim, posso falar com 100% de certeza. Então, tem tudo isso. E isso também, essa questão que eu falo hoje, né? Eu trabalhei na Medial há 20 anos atrás, eu comecei. E a gente vendia o quê? Expansão de rede. Minha rede credenciada é a maior. E hoje a gente sabe que isso não é o melhor. Então, tem essa questão cultural que foi feita há 20 anos atrás, a gente está sofrendo reflexo disso hoje. Então, tem toda essa construção também que nós, consumidores, precisamos mudar. Então, é isso que eu vejo hoje. Tá? Mas espero ter te respondido. Ok, Eliane. O Márcio, obrigado. O Márcio esqueceu de dizer que ele é professor da FIA também, né? É advogado e professor da FIA. Obrigado, senhor Lupoi. Além Graças ao seu convite, graças ao seu convite, sempre me possibilitando ter emoções na vida. Obrigado pela gentileza. olha, o professor Sami, o professor Fábio, agradeço muito por estar aqui presente. Foi uma brilhante exposição nesse encontro também. A equipe de apoio, a quem agradeço, a Joyce, a Juliana e a Janaína, e a todos vocês. O nosso muito obrigado. Esse encontro foi mais do que útil, foi muito favorável a todos nós. E, quem sabe a gente cresça com o mercado de seguros. O mercado de seguros é muito antigo, é inovação, inovação, o olhar do cliente diferente, mundo digital, tudo que a gente quer no mercado de seguros, tá? Crescer e crescer cada vez mais. Está na mão de vocês fazerem essa companhia crescer ainda mais. Obrigado a todos e obrigado a todas.